escritora também, que traz um trabalho que fala sobre os trabalhadores, um pouco sobre esse livro dos trabalhadores desse tempo. Bom, nosso amigo Roberto, foi um grande prazer estar aqui, né? O livro que foi idealizado em 2001, quando foi feito uma monografia minha no curso de História, né? Então, tanto eu quanto minha esposa Rosa Fonseca, nós fomos até Gamboa do Rio, fizemos várias pesquisas, fizemos várias viagens a Caiú, né? Entrevistamos o Frei Hilton lá na época, em 2001, no convento de Santo Antônio. Fizemos também algumas pesquisas na Gamboa do Morro, entrevistamos pescadores locais. Então, um livro muito interessante. A primeira parte, o primeiro capítulo, fala sobre o contexto histórico. Fala sobre os índios tapuias, né, os índios pinambás, que são os índios comedores de carne humana aqui, que é da nossa região. Falamos também aqui da fundação da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Cairu, posteriormente a fundação também da Vila do Divino Espírito Santo, né, a freguesia do Divino Espírito Santo de Boipeba, e a freguesia de Nossa Senhora da Penha, que é a Gamboa do Morro, né. Logo no segundo capítulo nós falamos sobre o saudosismo da velha Gamboa, ou seja, entrevistamos aquelas pessoas falando da grande fartura de peixe que existia na região, né? Tá muito fácil os barcos saírem e pescar muito peixe, e com o tempo isso aí foi diminuindo, né? Falamos sobre a cultura do banho da Fonte Grande, da chegança da Gamboa, entrevistamos o pescador Manuel Montaro, que participava da chegança, que é a encenação da luta dos cristãos contra os mouros, algo que na época, em 2001, já estava se perdendo na cultura. Graças a Deus hoje, com o Fomento à Cultura, a Lei de Fomento à Cultura, não só a Secretaria Municipal, como a Secretaria do Estado também acabou resgatando isso. Mais à frente nós falamos no livro também sobre o declínio da pescaria na região, né? Ou seja, a pescaria predatória, o uso, né, da rede de nylon, das bombas. Então o livro é muito interessante porque ele ressalta tanto a parte histórica quanto ele fala sobre o cotidiano, né? Como eram enterradas as pessoas na Gamboa em 1920, né? Todo o culto fúnebre. Uma coisa interessante também que se fala muito é sobre as festas regionais, o São Gonçalo do Dorô. São Gonçalo porque a Gamboa ela é uma vila de pescadores e tem também como seu padroeiro o Santo Carpinteiro, né? Pelo fato da Gamboa ter uma tradição na carpintaria naval, né? Onde era uma espécie de estaleiro no Brasil colônia. E até hoje as formas de barcos mais bonitas aqui da região saem de lá da Gamboa do Morro. As próprias caravelas que foram feitas, naquele filme 1492 foram feitas na Gamboa. Então o livro assim, é um livro que vale a pena ser lido e tanto eu quanto minha esposa nós estamos muito felizes aqui em ter resgatado essa cultura praieira, né? E exaltando aqui os pescadores. Afinal eu sou filho de pescador, a minha família toda trabalha com pesca e nada mais justo do que exaltar a cultura que eu sempre vivi. E nessa noite, uma novidade, que traz uma novidade para essa coletânea, para os escritores nossos. Eduardo ele está aqui hoje representando o governo do Estado da Bahia, tanto também com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e a TVE, né? Ele ressaltou aqui que nós temos uma pesquisa com o professor Edgar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, dos navios que foram torpedeados pelos submarinos alemães. Até então a história do Brasil conta que esses navios tinham sido torpedeados mais à frente do muro de São Paulo e até hoje não tinha se achado esses navios. E através de uma pesquisa conseguimos um diário de bordo do submarino alemão, né? Pedimos lá na Alemanha, mandaram para a gente, nós conseguimos identificar que esses submarinos estão
naufragados em frente ali à Praia do Guaibinho. Então nós estamos organizando juntamente com a TVE e com o IDEB para poder fazer uma expedição para localizar esses navios, e hoje ele deu uma grande notícia para a gente que o projeto vai ser aprovado, esse projeto idealizado pelo professor Edgar, para a localização dos navios Arará e Itagiba, que foi naufragado em 1945 na Segunda Guerra Mundial. Parabéns pela edição maravilhosa. Obrigado, Roberto, obrigado tanto ao site das Malhas da Lei como também à TV das Malhas da Lei, né? E é uma grande satisfação estar aqui falando da nossa terra. Eu sou o Moacir Saraiva e vai falar sobre fios de vida. Fios a ser, fios de vida. Um abraço. Fio de vida a nossa vida é feita de detalhes. Os fios que você percebe puxou a nossa vida. Isso é muito profissional, inclusive, fio de vida, porque são crônicas retiradas do cotidiano. São crônicas que por onde eu vou, por onde eu sento para beber uma cerveja, por onde eu estudo, por onde eu trabalho, eu vou captando esses detalhes da vida e construindo meus textos. Esses são fios que a vida me oferece para poder externar ao mundo a forma de pensar. Alguns desses fios são engraçados, outros são tristes, outros são bastante reflexivos, enfim, é uma teia de textos que refletem o dia a dia. Professor, feliz pelo lançamento, mas nos falta de uma pessoa fisicamente Essa coletânea saiu somente por conta de Edgar. Edgar fez todo o serviço de formiguinha, de correr atrás, ele foi descobrir o edital, ele foi que corria, nos ligar para mandar os livros, enfim. Edgar, sem Edgar, nós não teríamos vencido esse edital. Então realmente faz muita falta um sujeito inquieto, até hoje doente, em cima da cama, mas me liga, vamos fazer isso, novos projetos, então é um sujeito extremamente inquieto. Precisa desse moço aqui, vivo, infelizmente não está vivo, mas ele vai voltar. 6 anos vai voltar no momento bem próximo. Alguma novidade para Rapaz, foi fantástico. A TVE vai documentar uma pesquisa que foi por Edgar. Essa pesquisa foi no Noticiário Nacional, já transitou em revistas nacional, e agora a TVE vai resgatar para o país inteiro o verdadeiro lugar onde esses navios afundaram e mostrar eles no fundo do mar. Então isso é um ganho fantástico para Edgar, um pesquisador, e para toda a região, para a história do país. Parabéns. Muito obrigado. E obrigado também pela presença. Traz um tema aqui, os triples do Atlético. Esse tema. Obrigado, Roberto. Muito bom você sempre presente nos eventos de cultura da música de e agradecendo mais. Bom, o título do livro é um dos contos que tem esse livro, que tem essa coletânea, que é o do Acaso. E eu falo sobre histórias pitorescas da década de 60 e 70, quando eu ainda era menino e também adolescente depois, falando sobre o Salvador daquele tempo, uma cidade provinciana, com seus preconceitos, com família tendo um papel muito incisivo com os filhos, sabe, aqueles titãs religiosos, as ordens familiares sendo cumpridas, e os meninos aprendiam as coisas, principalmente os aprendizados sexuais, através da conversa com os amigos, através do disse-me-disse. No dia a dia a gente ouvia as puladas de cerca, a gente ouvia histórias sobre um caso ali na esquina, ouvia sobre um romance furtivo entre essa e aquela moça. E aí a gente comecei a juntar as histórias todas e contei tudo que aconteceu quando eu era garoto ainda, mas dentro de uma visão hoje adulta. Eu acho que tem o conto Retrato Salvador daquele período, tento ser bem fiel ao Salvador daquele momento histórico e daquele momento no começo da década de 60. Eu acho que estou trazendo para aquelas pessoas que têm a minha idade, realmente, para
reviver isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Eu acho que quem adquirir o livro e quem lê, eu acho que tem impressão que vai gostar muito das histórias ali. Então, Alfredo, como é que está o município de Valência com relação à companhia e edição de livros? O problema da literatura, não somente no nosso estado, mas no nosso país, é um problema crítico, porque não existe uma cultura do cidadão para a leitura. Felizmente, em um caso exemplar aqui na Bahia, em particular aqui em Valença, que é um município que proporcionalmente tem lançado mais livros no estado da Bahia, através da influência da Academia Valenciana de Letras, da Vela, nós conseguimos editar nesses 12 a 15 anos mais de 30 livros. Então, cara, a Valença hoje é campeã de edições de livros, muitos desses livros de autores novos, outros autores mais antigos, mas com obras voltadas para o histórico, voltadas para o folclore local, contos, crônicas, romances. Então, Valença é um caso excepcional no cenário da Bahia com relação à publicação de livros. Está a Academia Vela participação? Foi bom você ter perguntado, porque hoje é meu último dia como presidente da Vela. Amanhã nós temos a eleição e, ao que tudo indica, né, o nome que foi lançado é do professor Moacir Saraiva, que vai me suceder. Eu fui o segundo presidente da Vela, o primeiro foi a saudosa professora Macara, o segundo fui eu, e agora o professor Edgar vai me suceder. E amanhã, às 17 horas, você está convidado para participar lá na sede da FUNCER, a aclamação, né, do professor Moacir Saraiva na Vela. E a Vela continua. Nós temos um trabalho profícuo, um trabalho bem dinâmico, não somente de edição de livros, mas cursos de cinema, em eventos culturais, como incentivo a teatro, a poesia, a belas artes. Então é um trabalho cultural, como ela se propôs, como ela foi fundada, ela se propunha a isso e, graças a Deus, ela está seguindo vento em pouco. Parabéns pela edição do livro. Obrigado. Muito obrigado por você. Representando a TV Executiva e representando também o grande amigo, o professor Edgar. Vamos começar agora para saber, Eduardo Nascimento, candidato, qual a importância dessa coletânea? Olha, isso é um privilégio de poucos municípios na Bahia ter o volume de produção literária que Valença tem, né? A existência da academia já é uma prova da pujança. Evidentemente que nós não temos ainda o volume de leitores, não só em Valença, mas no país inteiro, né, que atenda realmente às oportunidades do que é ler, né, da importância da leitura. Mas é de se destacar para Valença de que, além de leitores, nós temos aqui escritores, né? Esse lançamento são 5 volumes. Faltou o volume de Araquém, que ele ficou um pouco contrariado, que tinham erros, tá certo, técnicos no livro e não foi lançado. Mas a rigor seriam 5 livros. Imagine você, né, uma produção no município, único município, de uma só tacada, 5 volumes. Um que trata de Sarapuí, né, que é escrito pelo professor Edgar, que é uma supervalorização desse bem cultural que vocês têm aqui, que são as relíquias de Sarapuí. Ele também retrata a história, não é somente o lugarejo, né? Quer dizer, a presença de todos esses escritores. Isso é de uma relevância muito grande e precisa ter visibilidade, é preciso que isso seja divulgado. Por isso mesmo que nós, da televisão educativa, ontem tivemos a oportunidade de lançar um programa com o professor Edgar, que é o Perfil Opinião, muito bem feito. Distribuímos aqui algumas cópias, eu posso pegar uma para você, acho que é importante que vocês tenham. Quero anunciar também uma parceria da TV Educativa com o professor Edgar, para que a gente possa fazer um documentário sobre os navios Itagiba e Arará, que é uma grande, vamos dizer assim, uma grande iniciativa do professor Edgar. Há muitos anos que ele estuda isso e tem como objetivo localizarmos esses navios. Nós estamos em parceria
forte e firme com o professor Edgar para fazermos um documentário. Estamos envolvendo a Marinha do Brasil, estamos envolvendo a Petrobras, para que a gente tenha aqueles robôs teleguiados, né, que mergulham a mais de 100 metros e tal, enfim, tudo que tiver no nosso alcance para que essa parcela importante da história do Brasil, que trata da motivação da entrada do Brasil na Segunda Guerra, venha à tona e seja uma delícia, tá certo, para os habitantes de Valença e para o Brasil todo. Além da TV aberta, tem as rádios, também, né? Pode dar nós temos uma rádio, né, que é a consagrada Rádio Educadora, e que estaremos implantando 56 rádios no interior da Bahia, à semelhança da Rádio Educadora. São rádios que têm uma proposta editorial de uma elevação cultural maior, né, para contribuir, especialmente nos municípios, que a gente saia um pouco dessa pobreza cultural de comunicação que lamentavelmente ainda existe, né, por força mesmo das circunstâncias. Né? É preciso que a gente traga um padrão musical melhor, que a gente traga um padrão de informação com mais isenção, né, para ajudar o interior baiano a ter um padrão de comunicação mais elevado, né, e mais condizente com as necessidades da população. No município de Cairu, eu me lembro muito que as pequenas, quando vereadora, voltou muito para ela participa dessa noite, coletando criados por pessoas conhecidas, como o professor Neto, o professor Moacir, o Preto, e também o nosso amigo de Exatamente, querido Alberto, da unidade valenciana de toda a região. Essa é uma noite muito especial, uma noite onde se comemora a cultura. Foi dito aqui, nesta noite, que Valença é o município da Bahia que mais editou livros nos últimos anos. São 30 títulos de valencianos que hoje estão no mundo. E a cultura, ela precisa ser resgatada. E essa cultura de que estamos falando é a nossa cultura, é a nossa história. Uma história de Valença, de Cairu e da região que não pode se perder. O professor Neto foi muito feliz em suas colocações quando disse que nos seus relatos no livro ele fala das suas histórias de infância em Gamboa do Morro de São Paulo. Aquela Gamboa, aquela fonte, banhos da Ponte Grande, coisas que as gerações atuais não viverão mais, mas precisam conhecer, porque é isso que faz a nossa história, a nossa identidade e a nossa cultura. Todos os autores. Fazer aqui uma homenagem especial ao professor Edgar Otacílio, que não está presente fisicamente, mas com certeza está presente espiritualmente e sempre estará, porque não é valenciano, mas aqui chegando, apaixonou-se por essa terra, resgatou historicamente, culturalmente e mesmo estando afastado no leito, adoentado, não deixou de fazer os contatos necessários com a que nós vimos com a TVE. E temos a honra de ter aqui entre nós o diretor da TVE, que já se comprometeu, neste momento aqui, junto com toda a plateia, a estar fazendo um documentário de todas as histórias que nós lemos nos livros do professor Edgar Otacílio e dos outros autores valencianos, como o professor Moacir, como o doutor Alfredo, como o Neto e tantos outros. Agradecer, não é, a professora Edgar Otacílio, agradecer também pelo acervo que Cairu recebeu. Eu trago aqui, na verdade, um abraço e um agradecimento do Fernando Brito, prefeito de Cairu, o nosso querido prefeito. Nós recebemos um acervo de 100 livros, 20 livros de cada um dos títulos aqui nesta noite foram lançados. Esses livros farão parte da nossa tenda literária, que é um projeto que estaremos no segundo semestre percorrendo todas as ilhas de Cairu com a biblioteca ambulante. Não apenas uma biblioteca, mas haverão representações teatrais, declamação de poesias. Para quê? Para incentivar o nosso aluno, o nosso jovem, o nosso adolescente e dizer que cultura não é algo perdido, é algo que preenche a alma, o espírito e a vida. E através dela, ele vai galgar o espaço que ele desejar no mundo. É essa mensagem que o prefeito Fernando Brito quer deixar nesta noite. Secretário,
Parabéns pelo trabalho lá no Icaíba, todas as ilhas, na Secretaria de Educação. Obrigado, Roberto. Obrigado pela parceria, pela atenção de vocês.